Fala, Escolhido! Gravando aqui o nosso 7º episódio do Escolhido Cast. Já quero agradecer aqui nossos parceiros que apoiam esse canal, apoiam o Escolhido Cast, que é a Minelli. É a Minelli para quem quiser adquirir, fazer orçamento de máquinas direto da fábrica, é só me chamar aqui. A gente tem uma condição diferenciada para quem é escolhido. Quero agradecer também o pessoal da Etus, pessoal da Fresite, que tem apoiado esse projeto. É muita informação. Todos os convidados que a gente traz aqui para fazer um bate-papo são para compartilhar histórias de sucesso. Então, vamos chamar aqui o nosso convidado. Fala, e aí, Leandrão? Tudo bom, cara? Tudo bom, meu irmão? Bom, graças a Deus, cara. Então tá bom demais. E aí, tá muito frio aí? Cara, hoje amanheceu 9 graus. 9 graus? Meu 9 Deus! Graus. E vai a tendência é ir caindo mais ainda, né, cara? Chega um período aí que chega a dar 0 graus em algumas regiões, mesmo estando no sudeste. Caramba, Medina, aqui tava 37 hoje. Senhor! Uns derretendo e outros congelando. Que doideira, cara. Que gostoso. Eu gosto do frio, sabia? Eu gosto muito do frio. Eu sou do interior de São Paulo, né? Aham. Então, nessa época eu gostava demais. Eu lembro que eu ia pra escola tudo embrulhado, mão dura. Mas eu gosto. No frio a gente se veste melhor, né? Se esconde. Ô, Medina, já quero agradecer, cara, a sua participação aqui nessa live. A gente tá gravando também o Escolhido Cast. Esse episódio vai subir pro Escolhido Cast. É sempre uma satisfação trocar ideia com você, experiência. Você que é um cara que eu me inspiro muito, um cara que realmente tem um trabalho diferenciado na marcenaria e vem inspirando muitas pessoas. Então eu queria muito a sua participação aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é o Medina, quem é o Diego Medina, da onde que ele é? Cara, vamos lá. Diego Medina. Eu tenho 37 anos, faço 38 anos esse ano, em novembro. Trabalho com marcenaria desde os meus 14 anos, que foi quando eu comecei a estudar numa escola salesiana. Comecei a estudar ali marcenaria. Gostei da área, foram 2 anos. Depois eu saí, fui trabalhar como funcionário, entrei como ajudante na primeira marcenaria que eu trabalhei. Fiquei ali um período de 6 meses, saio, entro numa outra marcenaria. Depois de um tempo, aí saio, entro numa outra e vira essa jornada, né? Eu fui mandado embora da primeira vez, porque a empresa era pequena. E eu era, assim, cara, eu era um funcionário sem registro por causa do exército. Então eu era o mais fácil de ser mandado embora, né? E aí me dispensou, eu entrei no outro dia, eu já consegui emprego numa outra empresa. Já comecei a trabalhar nessa outra marcenaria também. Fiquei ali 11 meses, aí fui convidado para voltar para essa marcenaria que eu trabalhava, já agora como meio oficial de marceneiro, né? Não mais como auxiliar. Voltei na época para montar cozinha, era cozinha com fórmica. E aí nessa volta minha, eu tive muitas oportunidades, cara, porque os marceneiros, eles viram que os 11 meses que eu fiquei fora, eu aprendi muita coisa. Eu fui trabalhar numa marcenaria que era eu e mais um marceneiro só. Então não tinha muitas pessoas fazendo. Então com isso eu tive a oportunidade de me desenvolver muito rápido, né? Então quando eu volto depois de 11 meses ali, eu tô mandando o link aqui pro pessoal, Leandro, por isso que eu tô olhando pro lado. Legal. Quando eu volto ali mandando depois... aqui também. Hã? Eu tô mandando aqui também. Legal, mandei para uma galera aqui. Então, aí depois que eu volto, depois de 11 meses para essa marcenaria, eu volto para cobrir a vaga de um amigo que tinha saído. E aí eu já volto para trabalhar como meio oficial, montando cozinha, dando acabamento em fórmica, em lâmina. E aí eu comecei a ser treinado mais ainda ali. Aí eles enxergaram vontade em mim, aptidão. E aí eu fui para cima, cara. Aí fiquei ali mais 1 ano e 6 meses. E aí a empresa ficou fraca de serviço de novo. A marcenaria tem muita sazonalidade, né? Épocas muito fortes, outras muito fracas. Aí o dono me colocou de férias compulsória, falou, vou te colocar de férias. Eu falei, tá bom. Eu estava no ensino médio, último ano do ensino médio, 3º ano.
E aí eu peguei, cara, tá, uns amigos da minha sala trabalhavam com metalúrgica. Aí eu peguei e fui colocar currículo nas agências de emprego em Campinas, na intenção de entrar na metalúrgica, que os caras ganhavam 2 vezes o que eu ganhava na marcenaria de salário. E aí coloquei currículo em várias agências de emprego, cara, e adivinha o que me chamou? Uma marcenaria. Marcenaria. Aí fui para uma entrevista em Sumaré, uma cidade vizinha aqui. Eu antes trabalhava 1 quilômetro da minha casa, 1,5 quilômetros. Eu fui trabalhar quase 30 quilômetros da minha casa, cara. Mas eu fui pela. Eu nunca tinha ido para a praia, nunca tinha visto o mar. Minha mãe nunca tinha deixado eu ir com excursão assim da galera, sabe? E eu tinha muita vontade de conhecer o mar. E aí essa empresa fazia muito trabalho na Riviera de São Lourenço. E aí foi Nossa, o o que me lugar lá é ganhou, lindo, cara. hein? Lá é Eu não top. queria mais trabalhar com marcenaria, sabe? Eu já estava cansado, assim. Eu achava que era uma profissão que não dava dinheiro, que eu via lá na onde eu trabalhava o marceneiro que estava lá 8, 9 anos e o salário era pouca diferença do que eu ganhava, sabe, cara? Eu falava, cara, não tem futuro, não vou ir para frente e tal. Isso em, cara, 2005, mais ou menos, 2006. E aí fui para essa marcenaria e aí fui para ganhar R$ 125 a mais do que o que eu ganhava. Na época o salário mínimo era mais ou menos uns 500. Eu fui para ganhar R$ 650. E aí entrei como meu oficial, cara. O encarregado já viu que eu tinha aptidão. Com 1 mês ele começou a me passar serviços de grau de dificuldade maior, colocou eu para coordenar. Nessa empresa ela tinha uns 50 funcionários, mais ou menos. Uhum. E aí, só que a maioria dos marceneiros e montadores, eles eram equipes de empreita, cara. Então, tinha 4 funcionários, se eu não me engano. E aí, o, esses 4 funcionários que eram registrados ali, cara, todos eram registrados, mas os que não eram empreiteiro, né? Uhum. Eles começaram a ficar subordinado a mim. Eu fazia a lista de peça e o encarregado me liderava e mandava eu coordenar o serviço para eles. Então, isso aí foi durante quase 2 anos. Com 11 meses ali, um ano, eu chego no encarregado e falo, cara, eu estou fazendo serviço de marceneiro, preciso que me mude para a função, que o que é para fazer eu já Uhum. estou fazendo. E aí ele não queria, aí eu pedi a conta, aí estava quase vencendo o meu aviso prévio, eu paguei o aviso, aí ele pegou e falou, cara, vou te mudar para marceneiro, vou aumentar o seu salário, e aí foi o que ele fez na época, depois de muito pedido meu, e eu fiquei mais 8 meses na empresa, aí eu recebi uma proposta vendendo picolé para a igreja. Fui vender Olha. picolé para pintar a igreja, ajudar lá para pintar a igreja, jovem, né, cara, envolvido com a juventude. E aí eu encontrei um amigo de infância e comentei com ele que eu era marceneiro, tal, e eu sabia que ele era marceneiro, mas ele não sabia que eu era marceneiro. E ele falou, cara, É. acabou, tá saindo um marceneiro da onde eu trabalho, uma empresa muito boa aqui perto, e era muito perto da minha casa, era 2 quilômetros da minha casa. Morava com meus pais ainda, né? E aí eu fui lá, fiz a entrevista, passei, fiquei 2 anos. No meio desses 2 anos eu tive um hernia umbilical e aí eu desgostei de marcenaria de novo. Queria nem saber mais de marcenaria. Aí eu voltei. Aí eu peguei, fiz a cirurgia, voltei, fiz um acordo. Depois de uns 5 meses eu saí, fui trabalhar de vendedor por 2 anos, vendedor de atacado, de alimento, perfumaria, bomboniere. E depois de 2 anos, Deus fechou as portas desse setor para mim. O único caminho que eu tive para voltar foi a marcenaria e direcionado por Deus dessa vez. E aí foi quando eu começo a Medina Móveis. E aí, junto desse trajeto todo, eu conheço a minha esposa em 2011, cara. Eu estava como vendedor, não tinha marcenaria ainda. Conheci a minha esposa, a gente começou a namorar. Ela me ajudou muito, assim, porque cara, os últimos 6 meses meus como vendedor de atacado foi horrível, porque eu não conseguia vender, que o atacado não estava entregando, estava com problema de sistema. Então começou a acumular parcela de moto, começou a acumular documento da moto. Eu sei que eu fiquei, cara, endividado, nome sujo, sem dinheiro. E uma das situações foi eu entrar no banheiro da minha casa em desespero, orar e falar, Deus, o que eu faço? E Deus me deu a direção. É nítido, eu tenho isso nítido até hoje, como foi na minha mente, entendeu? Assim, como foi, quando foi, assim, a situação, o que eu pedi para Deus ali. Isso para mim é muito marcado.
E nesse mesmo ano, no ano anterior, que foi 2011, novembro de 2011, eu comecei a namorar minha esposa dia 13 de junho. Amanhã faz 14 anos que a gente está junto, né? Hoje é até o dia dos namorados. Eu falei para ela, vou poder fazer a live? Ela falou, pode, porque a gente saiu na terça junto e vai sair no sábado de novo, né? Ela pegou e falou que eu podia fazer a live hoje. Que Mas bom. assim, ela entrou na minha vida, cara, e assim, foi um divisor de águas. Foi uma pessoa que veio para somar, para caminhar comigo aí, sabe? E assim, eu amadureci muito com o meu relacionamento. Eu já era um jovem maduro, né, cara? Muito Uhum. maduro para a idade que eu era. As pessoas sempre falavam assim que eu queria vencer na vida, essa é a verdade, cara. Uhum. Eu venho de família humilde, morei muitos anos na favela mesmo, sabe? Assim, já morei em casa de madeira, já saí até no Diário Popular aqui Diário do Povo aqui de Campinas, numa ocupação cavando valeta, velho, pra você ter uma ideia, para fazer o Caramba. barraco da casa que a gente ia morar. Então, assim, eu venho de uma família bem humilde, sabe? E, cara, a marcenaria ela surge na minha vida por causa de um curso profissionalizante para famílias de baixa renda, para filhos de família de baixa renda. E na época eu ia jogar bola com os amigos no Salesiano São José, muito ruim de futebol. Eu pegava no gol, na linha, jogava na zaga, mas nunca fui um exímio jogador, né? E ali eu tive a oportunidade de começar o curso de marcenaria. Eu tinha duas opções, na verdade. Ou era ser corte, ou ia fazer corte e costura ou marcenaria. E aí, cara, eu brinco que eu não ia ser um bom alfaiate, eu acho, entendeu? Não teria talvez a mão de um alfaiate. Eu escolhi a marcenaria por influência de um vizinho que era vizinho da nossa casa, que até hoje ele tem uma marcenaria no mesmo lugar desde lá de quando eu tinha 14 anos, entendeu? Trabalha ele, os filhos desde então. E foi acontecendo, cara. Foi acontecendo, Legal, fui me né? envolvendo. Vim para a marcenaria como a maioria dos amigos, né? Sabendo fazer móvel, mas não entendia nada de gestão. Eu aprendi a vender quando eu fiquei 2 anos no atacado. Sempre me comuniquei bem, sempre. Minha mãe falava que eu ia ser repórter quando eu era criança, né? Eu sempre perguntava muito, muito curioso e tal. Mas assim, quando eu venho para a marcenaria, eu venho sabendo vender, porque eu aprendi técnicas de venda no atacado, então eu acredito, cara, tudo eu vejo a mão de Deus, sabe? Esses 2 anos que eu saí da marcenaria, foi uma janela de 2 anos. Foi para me preparar para a área de vendas, cara. Porque Aprender a vender mesmo. quando eu venho, cara, eu começo a marcenaria sendo o que todo mundo é hoje, faz tudo. Vende, Uhum. compra, assovia, chupa cana, entendeu? E durante 6, 7 anos da minha marcenaria, eu fui esse cara. Onde eu fazia tudo, cara. Sempre, desde a produção, a venda, a compra, buscar material, ir para a obra montar. Todo esse processo eu passei por ele durante 7 anos, 100% inserido nele. A marcenaria, oficialmente, o CNPJ dela é de agosto de 2013, mas eu comecei, de fato, ela em maio de 2012, mais ou menos. Que foi quando eu volto para a marcenaria, final de janeiro de 2012. Aí começo a trabalhar de empreita para donos de marcenaria para poder levantar um recurso. E aí, junto disso, eu comecei a pegar serviços para eu fazer fora de horário, à noite, final de semana, feriado. E aí comecei a levantar uma grana, fui ajeitando a minha vida e fui comprando algumas máquinas manuais. Comecei a Uhum. instalar porta de passagem nas casas. Aí tenho uma amiga que ela é dona de uma loja de porta, então lá ela me indicava. Eu ia instalar Legal. porta e já oferecia o serviço de marcenaria, entendeu? Então, assim, as coisas foram caminhando, cara, nessa Uhum. direção. Eu me caso em 2014, 3 anos e meio depois que eu começo a namorar, eu me caso. Viajo, brinco. Tem gente que dá risada. A mulher do Fascinata dá muita risada quando eu falo, mas eu viajei para Punta Cana com cheque de cliente, entendeu? Paguei a viagem com cheque de cliente, comprei dólar com recurso que veio também de cliente e fui. E assim, a gente entra numa recessão no país em 2015, ali onde teve o impeachment da Dilma, e Uhum. eu vinha cavando um buraco, cara, que eu não tinha maturidade, eu não entendia. Então eu não pagava, eu emitia DAS e não pagava. Eu não estava pagando FGTS, não estava pagando INSS de funcionário, ia deixando, sabe, acontecer. E falava, um dia eu acerto isso aí, um dia eu pago isso aí. Eu não gostava de pagar imposto, tinha um grande problema com imposto, mas eu tinha aberto empresa e já tinha
6 ou 7 funcionários registrados. Então, assim, eu não poderia ter deixado isso acontecer. E aí, quando vem essa recessão no país ali, final de 2015, começo de 2016, eu entro em 2016 com a dívida de R$ 500 mil, cara. Onde, Cara, onde eu devia imposto, DAS, INSS, IR, FGTS, devia essas partes de imposto do Simples Nacional. Eu acredito que dava perto de uns R$ 200 mil já. Aí devia fornecedor de matéria-prima, no caso, fiquei devendo 4 fornecedores na época. Aí cartão de crédito, eu tinha 2 cartões de crédito, um cartão do BNDES, que eu usei para comprar uma máquina e um carro, um fluxo de caixa do banco, um empréstimo de fluxo de caixa no banco. Aí tinha 3 carros financiados, tinha o caramba. apartamento financiado, cara, um monte de dívida, cara, assim, um monte de boleto para pagar que se tornou dívida, né? Então, Uhum. assim, quando eu me vi, caiu a ficha o dia que um oficial de justiça bateu no apartamento onde eu morava ali, na portaria, minha esposa recebeu ele de manhã, umas 7 horas da manhã, e intimou a gente a 30 dias pagar as parcelas que estavam vencidas, que eram 3, caso contrário, a gente perderia o apartamento. Isso quase levou meu casamento à ruína, cara, porque eu tentei esconder da minha esposa o problema. Uhum. Eu tentei resolver, sabe aquela parada do homem que, deixa comigo que eu resolvo. E eu não compartilhei com ela o problema, não compartilhei com ela a situação. E foi Nessa complicado, porque época ela ela não trabalhava. trabalhava com você. Não, ela trabalhou por 20 anos no escritório de contabilidade. Ela veio trabalhar comigo em Uhum. 2022, quando a gente mudou a marcenaria para onde está agora, né? E Uhum. várias vezes eu usei salário dela para somar salário de funcionário. Eu administrava o dinheiro, mas não administrava. Quando estava tudo Uhum. muito bom, cara, beleza, mas era tudo misturado. Pessoa física com pessoa jurídica, não tinha uma divisão. Eu não tinha um salário, sabe? Então Uhum. eu pagava todo mundo, depois, conforme eu ia recebendo, eu ia pagando minhas coisas. Mas o que aconteceu foi que, na queda, cara, eu não conseguia pagar mais ninguém. Então, fornecedor, governo, essas coisas, atrasou tudo. Funcionário, o que eu fiz com o funcionário na época? Eu conversei com eles e falei, olha, a gente está com um problema assim, 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 vai ter meses que a gente vai atrasar o salário, e aí o que eu quero? Que vocês tragam para a gente o que você for pagar de juros, o que você pagar de multa aí por causa do atraso do pagamento, do vale, que a gente vai pagar. E foi o que eu fiz durante 1 ano e meio. Nunca atrasou mais do que uma semana o pagamento de ninguém, nenhum vale. Mas aconteceu, entendeu? Mas eu sempre dava satisfação para o pessoal, explicava, Uhum. olha, a gente vai entregar esse serviço, vai pegar um dinheiro e vai receber. Então a gente voltou, cara, a ter fôlego em junho de 2017, que foi quando o mercado começou a aquecer novamente. E aí a gente veio rampando. 2018, por influência do meu irmão, eu começo a ver alguns vídeos no YouTube. Foi quando o Primo Rico, o Thiago Nigro, acendeu no Uhum. YouTube. E aí a galera começou a falar de finanças abertamente. E aí eu comecei a ver, mas muito assim, cara, muito mais ou menos, sabe? Só que Bem aí, superficial. isso. Aí 2018, a gente teve um ano muito bom da marcenaria. Na época, a gente faturou no ano R$ 820 mil, cara. Eu, num espaço de 100 metros quadrados, e tocamos o barco, entregamos todo o trabalho, o dinheiro começou a entrar, eu comecei a pagar muitas dívidas. Desde 2017, eu comecei a desligar alguns funcionários que estavam só empurrando com a barriga, sabe? Já não trabalhavam Uhum. mais. Muito também por culpa minha mesmo, cara. Não tinha uma cultura na empresa, não tinha uma segurança para o pessoal, sabe? Uhum. Então, assim, isso foi gerando um desgaste onde as pessoas elas queriam sair, só que eu não tinha como pagar para elas saírem. E elas muitas vezes não tinham coragem também de chegar em mim e pedir para sair. Então, quando começou a entrar dinheiro, que eles perceberam, 3, cara, no mesmo mês me pediu para mandar eles embora. E Ó. aí eu peguei, conversei com eles, propus um acordo, eles aceitaram. E aí eu fiz a demissão dos 3. Aí depois o meu irmão também pediu para sair para montar uma marcenaria para ele. Na época eu também passou uns 4 meses, eu também mandei ele, desliguei ele da empresa. E ele começou a trabalhar para ele, depois voltou a trabalhar para mim depois de um tempo, mas assim,
Eu fui resolvendo a vida. Eu me lembro que, cara, de janeiro a dezembro de 18 foi quando veio um amigo meu trabalhar para mim, marceneiro. Ele ficou comigo 6 anos. Ele acabou de sair da empresa e agora está trabalhando, montou a marcenaria dele, está começando a trabalhar para ele, né? Mas quando ele veio, eu comecei a conseguir não ter que ficar fixo na produção. Eu comecei a conseguir ter autonomia, porque tinha uma pessoa que sabia fazer o que eu fazia na produção e na Uhum. montagem. Então eu tinha, porque eu ensinei muita gente, sabe, cara? Mas assim, Uhum. eu muitas vezes tinha dó de pagar uma mão de obra qualificada, nem dó, eu tinha medo de não ter o dinheiro para pagar o salário da pessoa, isso é a verdade. Uhum. E aí o medo muitas vezes trava a gente, né, no caminho, cara. E Muitas aí, vezes. quando eu trago esse rapaz, cara, no caso, o nome dele é Aldemir, a gente chama ele de Piauí. Ele foi meu ajudante lá atrás, em 2006, 2007, na Dovigas. Eu ensinei ele a passar cola, ensinei ele a usar serra, ele até brinca. Eu não lembrava, né? Ele fala que eu peguei na mão dele para ensinar ele a passar cola de contato, cara. Porque ele ia passar, derrubava, né? E aí, assim, depois de muito tempo, ele veio trabalhar comigo, quase 12 anos depois, cara, e me ajudou muito. O período que ele ficou na empresa lá foi muito bom pra gente. Mas ele foi o primeiro profissional que eu trouxe que, de fato, era um marceneiro de excelência, assim, que não era mais Uhum. só o Diego ali que fazia as coisas, entendeu? Uhum. E aí, a partir daí, eu começo a conseguir focar um pouco mais em vendas, começo a conseguir focar um pouco mais em algumas frentes de gestão. Minha esposa, eu tinha as ideias, passava para ela, ela fazia as planilhas para mim, aí eu ia alimentando ali, mas tudo muito cru, sem conhecimento, sem ter Uhum. muita noção do que estava fazendo, né? E aí, 2018, chega dezembro, pago todo mundo. A segunda parcela do 13º eu só tinha metade do dinheiro para pagar o pessoal. Paguei vale e tal, mas a segunda parcela só tinha metade. Aí conversei com eles, eu ia ter um recebimento em janeiro e eu ia viajar, cara. Só que eu não tinha dinheiro. Eu ia para Tocantins aí, para Gurupi, Claro. para ver a Gurupi. esposa a avó da minha esposa, né? E aí a gente pegou e viajou com o 13º dela. Deu certo. Eu não tinha R$ 1, cara. Eu fui na livraria, comprei um livro e falei, eu preciso mudar minha vida. Eu fui para viagem, mas muito triste, muito para baixo assim. Eu falei, poxa, cara, fiz dinheiro esse ano para valer e trabalhei muito sábado, domingo. E quando você tá na merda, velho, eu acho que só tem uma forma de você sair de lá, quando você tá no poço. Você tem que ir para cima, trabalhar. É claro que se você trabalhar com inteligência é melhor. Se você tiver o conhecimento para você sair do poço, vai ser melhor. Mas quando você tá ruim das pernas, cara, eu acredito que a única coisa que vai te ajudar a sair de lá é o trabalho. É claro que quanto mais estratégico você for, melhor. E foi o que eu Uhum. fiz em 2018. Então, eu consegui pagar mais ou menos uns 50% do que eu devia nesse ano de 2018. E aí eu chego em dezembro zerado, como eu falei. E aí viajo, compro um livro, pego a visão do Rick Chester e vou para Tocantins. Nunca gostei de ler, cara. Lia só Uhum. por, sabe? Tinha que ler. Aí eu lia. É, peguei esse livro, 10 dias eu fiquei aí no Gurupi. Eu comecei a ler ele no quinto dia. Até o quinto dia eu procrastinei. Eu pegava assim, aí deitava, ia dormir, em vez de ler. Eu não fazia nada, cara. Eu não tinha nada para fazer, entendeu? Mas procrastinei, não tinha vontade. Mas aí quando eu comecei a ler, aquele livro me tomou, as ideias daquele livro seduziu a minha mente, vamos falar assim. Eu sou muito grato por ter lido aquele livro ali em dezembro de 2018. Daquele livro vieram vários outros que eu passei a comprar. Já voltando em janeiro, eu comprei alguns livros. Em dezembro de 2018, eu recebi uma proposta de um designer de interiores de Campinas para sair com ele na Casa Vogue Brasil. Então, Legal. eu fiz uma imobiliária para ele no ano, e aí ele ia comprar 2 páginas da revista, que custavam R$ 20.000. E ele falou, Medina, vai ser foto dos seus móveis, claro que tem os outros mobiliários à volta, mas vai aparecer os seus móveis. Você quer colocar o seu nome na revista? E aí, se você quiser, R$ 2.000. Eu falei para ele, cara, eu não tenho dinheiro. Ele falou, Medina, eu vou parcelar em 5 vezes, cara, é 400 por mês. Aí eu peguei e falei, cara, eu não tenho, mas eu posso ter, né? Posso trabalhar para pagar. E aí eu topei, fui para cima.
Aí quando chega a revista em janeiro, começo a trabalhar marketing pesado com essa revista no nosso Instagram. Nisso meu irmão já estava mais ou menos. Meu irmão não era mais o meu funcionário, mas ele estava fazendo empreita na empresa e meu irmão já era da área de marketing, propaganda, então era uma área que ele sempre me ajudou muito, sabe? Parte de rede social, ele, cara, é a praia dele. É a praia dele. Ele é formado em design web pelo Senac, pela Microlins ele tem curso de marketing também, então assim me ajudou muito a construir a marca da marcenaria, sabe? As ideias, igual eu começo por foto profissional por influência dele, fazer vídeo profissional por influência dele, entendeu, cara? Tudo isso veio construindo o nosso brand, né? E aí saiu a revista, a gente, cara, Store, marca o designer, Store, marca, e a galera, ele repostava, a galera começou a vir pro Instagram, tá? O meu Instagram não é grande, mas o meu Instagram, igual esse aqui, também não é grande, mas é muito nichado, sabe? Igual hoje, você Uhum. pegar meu Instagram, 50, eu acho que 90% desse Instagram que a gente está conversando aqui são donos de marcenaria ou alguém envolvido com marcenaria. Não tem um Uhum. público aleatório, entendeu? A mesma coisa no Bacana. Instagram da marcenaria. Ou é cliente ou é arquiteto que está lá seguindo a gente, a maioria, ou Uhum. agora algum dono de marcenaria também, né? Que Legal. acabou conhecendo o nosso Instagram. Mas aí fizemos esse trabalho e tal, e aí janeiro já foi um mês bom, 19. Uhum. Foi o ano que teve a mudança de governo, né, para o Bolsonaro, então a galera entrou o ano otimista, essa foi a verdade. E aí fomos trabalhando, cara. Minha apresentação já virou quase meia hora. E Não, aí, show. e aí, Medina, cara, nessa correria, nesse período que você estava em dificuldade, você pensou em fechar a marcenaria, em parar algum momento? não, nunca, cara. Eu não. Eu costumo. Hoje eu falo para meus funcionários que eu sou o único que não pode sair do meu negócio. Eles podem pedir a conta, ir embora, ou eu mandar eles embora. Eles têm essa opção, eu não tenho. E eu nunca me coloquei essa opção, sabe? Eu sempre, cara, eu sou muito otimista, velho. Tanto que muitas coisas que eu fiz foi por excesso de otimismo. Muitas linhacas que eu fiz foi por excesso de otimismo. Eu era um cara zero planejamento. Isso aí mudou muito no meu perfil comportamental, porque eu vim conhecer o DISC em 2021 através do Fernando Imazo. E hoje eu faço um acompanhamento, né, cara? Eu tenho coach de desempenho na empresa e o meu perfil comportamental ele deu um equilibrado agora. O planejador subiu e equilibrou ali mais ou menos com o executor comunicador. Então isso me faz ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais equilibrado. Mas antes eu era o cara que eu acendia o fogo e depois eu ia ver se tinha água para apagar, entendeu? Então, Ei, e aí isso, cara, foi me direcionando, né? Mas aí eu, em 2019, eu li 26 livros mais ou menos dela. Cara, minha mente, ela explodiu. Ela fez assim, ó, até os cabelos caiu, porque eu tinha mais cabelo naquela época. Mas minha mente fez assim, ó, buf. Eu falei, cara, que e aí mundo você é esse que começou a eu não colocar em conheço? prática tudo isso que você estava consumindo de conteúdo. Como que foi a virada de chave assim? Não, eu preciso, porque a gente fala de gestão, Medina, realmente é uma dor no nosso setor, é uma dificuldade. Eu Sim, acredito sim. que a grande maioria dos donos de marcenaria não tem uma gestão separada, ali as finanças só da marcenaria, tem um sistema que gerencia tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco assim, para dar uma clareza também para quem está acompanhando a live, para os donos de marcenaria, porque eu sei que é uma dificuldade. Eu recebo muito depoimento sobre isso, sobre Sim. gestão, como fazer. Mas eu queria que você falasse assim, como que você conseguiu iniciar esse processo de gestão na sua marcenaria? Cara, eu comecei a ler. E aí, com as leituras, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Fator de Enriquecimento, os livros do Gustavo Cerbasi, Riqueza. Tem um livro lá, Como os Ricos Pensam, várias coisas nessa linha assim, e muita coisa Uhum. sobre gestão de pessoas também eu li. Então, eu comecei o quê? A primeira coisa que eu fiz foi separar o meu salário do dinheiro da empresa. Então, eu estabeleci um salário ali para mim na época. No começo era R$ 3.000 por mês. Minha esposa ganhava 3.000 e pouco no serviço dela. Eu comecei a fazer uma retirada e com aquilo a gente mantinha a nossa casa. Era tranquilo para manter nossa casa. Nosso custo de vida era mais baixo. Eu pagava de parcela de apartamento, para você ter uma ideia, R$ 600, cara.
mais condomínio, dava uns R$ 1.000 entre condomínio, água, luz e a parcela do apartamento. E aí a primeira coisa que eu fiz foi separar e começar de fato me pagar todo dia do pagamento. Virei um funcionário da minha empresa. Foi a primeira coisa que eu fiz que foi um fator decisivo. E aí depois eu pedi para minha esposa me ajudar a fazer uma planilha para eu controlar contas a pagar e receber. Então ela me ajudou na época a fazer uma planilha. Ela até tem um vídeo no YouTube de 2020 que eu mostro essa planilha. Antes de eu conhecer o Fernando, tal, eu já estava ali levantando algumas coisas de custo. E aí eu venho aplicando essa gestão à minha maneira, do jeito que eu imaginava que era, através de vídeo que eu ia ver no YouTube e tal. E vim caminhando, né, cara? Entrou pandemia no meio de tudo isso, mas a empresa veio crescendo. Tanto que em 2019, em maio para junho, eu saio da onde que era a marcenaria, na frente da casa da minha mãe, no espaço ali de 100 metros quadrados, entre os dois espaços que tinha uma escada de 5 degraus no meio para sair da parte da frente onde era o porte para ir onde era a parte de colar bordo. Cara, era uma loucura. Hoje eu olho assim, eu falo, como que eu fiquei 7 anos ali? E na minha cabeça eu ia ficar minha vida inteira ali, cara. Porque eu construí na frente um galpãozinho que eu gastei quase R$ 100.000 na época para construir ali. Fui fazendo, mas no final das contas, a hora que põe na ponta do lápis, dava uns 100 mil. Porque eu fiz com estrutura para jogar prédio para cima, tal, sabe? Coisa de louco, cara. Coisa de louco. Não que, assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né, cara? E aí mudo a marcenaria, a gente participa nesse mesmo ano do Campinas Decor com o mesmo designer de interiores. Então esse designer, cara, o nome dele é Beto Tosi. Ele projetou a gente para o mercado da nossa cidade, cara. Porque ele já era bem conhecido e a hora que ele coloca a gente no decor para... Assim, eu tive todo o investimento financeiro, da parte de matéria-prima, de mão de obra, mas ele era um cara que me passava muitos trabalhos e além de me passar muitos trabalhos, ele tinha um reconhecimento legal no mercado. E o trabalho que a gente fez no Decor 2019 foi um trabalho bem difícil de fazer, entendeu? Então isso projetou a gente para o mercado, a arquitetura e os designers de interiores começou a enxergar a gente, porque a gente começou a fazer um trabalho de marketing. Nesse Decor eu já consegui uma parceria com a arquiteta que aí, no primeiro projeto eu postava, ela postava e marcava a gente. Então aí começa a vir outros arquitetos que gostam dela ver o nosso trabalho e aí você começa a criar um ecossistema de pessoas querendo o seu produto, entendeu? E aí a gente veio se desenvolvendo, mudamos. Cara, no ano que eu mudei, que foi 19, primeiro semestre bombou, cara, foi para cima. Segundo semestre fez assim, ó. Nossa, caiu. Não, eu quase quebrei, cara. Eu quase quebrei de novo. Eu ainda tava com dívida. Só que a diferença é que aí agora eu não pagava toda a dívida. Uma parte eu pagava a dívida e uma parte eu guardava a grana para eu poder ir mantendo as coisas, né? E aí, cara, eu peguei e fazendo isso, cara, eu acabamos 2019, foi no sufoco. Entramos 2020 trabalhando ali, chega em março, entra a pandemia. Janeiro, fevereiro e março foi razoável ali de vendas. Aí entra a pandemia, cara, e 3 meses quase nada de vendas. Aí depois a marcenaria começou a rampar, né? Começou a ir para frente e tal. Aí eu conheci o Fernando em janeiro de 2021. E aí o japonês vinha para a internet, não, tal, falando de gestão. E um dia ele mostrou uma planilha de fluxo de caixa numa live igual a gente está fazendo aqui, que eu pirei, mano. Falei, eu preciso desse negócio aqui. E já tinha 3 meses eu acompanhando ele, não queria comprar o treinamento, tinha medo de comprar o treinamento e ser só furado, entendeu? Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, cara, de verdade. Eu aprendi muito com o Fernando, aprendo até hoje muito com ele. Isso me desenvolveu na questão de gestão do meu negócio. Hoje, muito do que eu ensino eu aprendi com ele. E aí eu comecei a praticar ali o que eu aprendia com ele nos treinamentos. E eu lembro que entro na Marcenaria em Ação, no treinamento Marcenaria em Ação, que hoje é o Power Marcenaria, que englobou vários treinamentos, em março. E vou trabalhando, cara, ali no Power, estudando em 3 meses. Eu não sabia fazer planilha de Excel, Leandro, eu só sabia alimentar. Cara, em 3 meses eu aprendi a fazer planilha dentro do treinamento do Fernando, que ele tem um módulo de Excel lá. Aprendi a fazer, aprendi a tirar do papel as minhas ideias, cara, e colocar no Excel. Aquilo me deu uma noção gigante do que eu teria de direção.
Aí eu aprendi sobre, melhorei a questão do aprendizado sobre custo fixo, custo variável, os pontos de equilíbrio, margem de contribuição, que eu nem sabia o que era. E aí vim estudando. Em agosto ele convidou os alunos para subir para o Marcenaria sob controle. Era um treinamento que a gente tinha uma vez por semana, aula de segunda-feira, 5 horas da manhã. Se você chegar Top. 5 minutos atrasado, o Fernando não te deixava entrar na aula online, velho. Ele não aceitava a sua solicitação para acessar. Então, assim, e ele fazia você se comprometer no começo do treinamento. Ele perguntava qual vai ser seu grau de comprometimento com falta. E na época eu lembro que eu falei que eu me comprometi a 70% de não faltar, de não deixar de ir. E na verdade eu, cara, faltei uma vez no treinamento em 6 meses, porque eu tava com dengue. Entendeu? Pra você entender. Eu Top. entrei na aula, mas não consegui continuar. E cresci muito, cara, com o aprendizado que eu tive com o Fernando. Me desenvolvi muito como pessoa, como gestor. E aí eu passei a gerenciar mais a empresa. No meio do Marcenaria sob controle, eu fiz uma rota da jornada, que foi um planejamento. Foi quando eu comecei a aprender a planejar. Fiz um planejamento para mudança de espaço, para ir para um lugar maior, que já estava apertado onde eu estava em 18 pessoas, era metade do espaço que eu tenho hoje. E aí, junto disso, cara, eu mudei. Eu fiz um planejamento para mudar depois de 10 meses. E tinha algumas metas para a gente alcançar em 4 meses. Não deu 4 meses, deu 3 meses a gente chegou nas metas. E aí procuramos galpão, procuramos tudo o que precisava, tudo de acordo com o que tinha planejado. E, cara, foi assim, Deus direcionando. Mudamos dia 8 de dezembro de 2021 para esse espaço novo. Eu conheci o Fernando em março. Em dezembro eu dupliquei o tamanho físico da minha empresa. Tudo Caramba. baseado nos conhecimentos que eu vinha adquirindo com ele. E aí a gente está lá já há 3 anos e meio nesse local. Ele já ficou pequeno de novo para nós, né? Hoje teve um amigo que perguntou um pouco antes aí quantas pessoas nós somos na empresa. Hoje nós somos em 26 pessoas diretas, funcionários. Desses dois sou eu e minha esposa, então eu tenho mais 24 pessoas ali CLT, tá? Fora isso, indiretamente tem mais ou menos umas 9, 10 pessoas que também fazem parte ali do ecossistema com terceirização, pintura, serralheria, parte de projeto executivo, entre outras coisas, né? Mas, e aí, cara, eu vim aplicando gestão, vim me desenvolvendo. Eu gosto muito de números, gosto muito de matemática. Então, hoje eu balizo muito, sou muito pautado em número, cara. Se o número falar para mim que eu estou errado, porque o número é lógica, né? Uhum. Então, É, isso aí me direcionou bastante para o que a gente vive hoje como empresa. Desde bacana. 2019 que a gente passou de 1 milhão de faturamento, dali para cá só veio rampando. Não voltou, assim, o ano que a gente voltou para trás em relação ao faturamento foi 2023, mas foi acima de 2 milhões também, que foi um ano que eu estava sem foco na empresa, o meu irmão estava na empresa, mas já não estava mais também, ele estava querendo sair para trabalhar com fotografia, ele era um dos vendedores, né, que tinha. E Uhum. teve uma mudança, cara, assim, na empresa, sabe? Uma mudança bem grande, principalmente nos últimos 15 meses aí, a gente mudou bastante coisa lá. Legal, mano. Hoje, como que você trabalha, Medina? Você tem uma equipe de vendas, projetistas? Como que hoje você consegue? Você tem uma linha de produção? Como que é o seu Cara, sistema de trabalhar hoje? ó, eu comecei a trabalhar com Promob em 2020, 2019 para 2020. Comecei a implantar projeto executivo na produção, usava Promob Plus com Enterprise. Eu tinha projetista, não sei projetar no Promob, até tentei, mas não consegui aprender. E vim caminhando nessa linha. Aí cheguei a ter 2 projetistas na época, liberando produção. No começo sofri bastante resistência dos funcionários, porque eles achavam que não ia dar certo, não ia funcionar, não era legal. E depois eles entenderam que era muito bom para a empresa e para eles também, porque aumentava a nossa capacidade produtiva, sem aumentar funcionários, sem fazer muita coisa diferente. Eu cheguei a ter dias, cara, de ter 5 marceneiros sentados fazendo lista de peça, porque para liberar serviço para produção. Eu olhava aquilo, cara, eu ficava louco, entendeu? Eu falava, não é possível que não tenha um outro jeito de fazer. E aí eu comecei a procurar, né? Porque, infelizmente, ainda tem muita gente na marcenaria que não acredita que dá para você
fazer um projeto e desse projeto sair lista de peças, sair marcado onde vai fita de bordo, sair se tem furação, sair com furação se tiver uma halter. Tem gente que acha que isso é impossível. Ou talvez acha que não vale a pena ter isso dentro do processo, né? Então, assim, a gente vem, então, automatizando. 2023, isso, setembro, outubro de 2023, eu saio do Promob e vou para o Dynabox, começo a usar o Dynabox. Ali eu aprendi, eu já sabia projetar em SketchUp por causa de uma necessidade de 2017, que um projetista meu saiu, e eu precisava aprender a fazer projeto para vender para o cliente. Então eu aprendi a projetar no SketchUp, né? Ali por geometria. E aí quando eu compro o Promob, cara, não, quando eu compro o Dynabox, em 3 dias, 2, 3 dias, eu estava liberando produção já para fabricação. Tinha seccionadora na época, uma coladeira menor automática, mas foi muito rápido assim eu aprender. O Dynabox foi muito rápido eu aprender, sabe? Legal. E, cara, desde então venho me desenvolvendo, venho crescendo aí como empresa, sabe? E tem sido muito bom. Bom demais, mano. Agiliza muito, né, Medina, o processo. Sim, sim. Top demais. Vamos falar aqui como que foi a sua decisão de colocar uma CNC? Como que foi esse processo? Você fez um estudo? Você avaliou? Você que é um cara dos números? Conta para nós qual que foi o estudo que você fez e viu que era vantagem investir numa CNC. Cara, vou te falar o que aconteceu. Eu fui na Formobile, fui na FIMA 2022 e fui na Formobile também em 2022. E lá na FIMA eu não vi quase nada de CNC, não tava com esse foco, mas na Formobile, cara, eu cheguei lá, tinha uma máquina da Max CNC montada com estilo um nesting, com carregamento e descarregamento de chapa, mexendo ali. E aí a gente foi trabalhando, foi olhando ali e tal. No dia eu me apaixonei, cara. Eu falei, cara, eu queria comprar uma máquina dessa. R$ 100.000 estava na época essa máquina. E aí eu peguei e sonhei, cara. Sonhei. Como eu sonhei com a coladeira em 2016 era uma outra feira que tinha antes de ter a Formobile. Tinha a Formobile, mas era ano ímpar da Formobile. Tinha outra, era Formar, uma coisa assim. Eu não lembro o nome agora. Mas eu olhei aquela máquina e eu falei, cara, um dia eu vou querer uma máquina dessa. Mas eu não sabia nem como era que ela operacionalizava, como ela funcionava, entendeu? E aí eu voltei embora depois daquilo e aí comecei a fazer live com o pessoal, fiz live com o pessoal da Alca, comecei a conhecer um pouco mais de router e comecei a me apaixonar pela ideia de ter uma router, mas eu não tinha condição financeira para ter a máquina, entendeu? Então, o sonho tinha, aí eu me lembro como se fosse hoje, cara. O ano passado, entramos o ano, eu entrei o ano 60 mil negativo, cara. Entrei o ano 60 mil negativo. E aí eu peguei cara, comecei a eu peguei e comecei assim a pesquisar, a olhar, a ver as possibilidades, né? E aí eu fui e aí eu fui, cara, conversei com várias pessoas, tal, mas o recurso não dava. E eu entendi que não adiantava eu comprar uma router de entrada. Uma router que não tivesse troca de ferramenta automática, uma router que não tivesse maneiras de eu Agilizar o conseguir de fato processo. me desenvolver, né, cara? E aí, a hora que eu fui ver para viabilizar uma máquina dessa era a partir de 180 mil, uma máquina ali que fosse uma máquina que tivesse pelo menos troca de ferramenta, que ela tivesse a descarga de chapa, entendeu? E aí eu entro o ano com a proposta de tentar ter uma máquina dessa, só que ainda sem projeção de quanto seria. E aí, em março, o Carlos Castro veio na minha marcenaria, me chamou para ir lá na marcenaria do Jeff Causa. A gente foi lá e, cara, a hora que eu cheguei lá, que eu vi a máquina trabalhando,
Eu já tinha Uhum. visto de um outro amigo, mas não daquela forma. Quando eu vi a máquina do Jeff trabalhando lá, eu falei, cara, eu quero um negócio desse na minha empresa. E assim, não acredito em coincidência, acredito em Deus. E naquele mês de março a gente vendeu 1.300.000, cara, na marcenaria. E aí eu dei entrada na máquina, fechei uma máquina para chegar com 30 dias com o Thiago com Oliveira, que está aí na live. Essa máquina chegou com 30 dias. A gente instalou ela, colocou para rodar. Fechei ela dia 29 de março, ela chegou dia 29 de abril. E ela já estava carregada, então fiz toda a correria que precisava, tá? Para andar com a máquina. E aí, cara, eu peguei e comecei a usar essa ferramenta. Cara, e de lá para cá minha produção dobrou, capacidade produtiva, entendeu? A gente se desenvolveu muito. E só tem sido progresso, cara, essa é a verdade. Trouxe muita eficiência. A gente usa o Dynabox também para 100% hoje do que a gente fabrica, a gente usa o Dynabox. E com isso a gente tem se desenvolvido como empresa, né? Mas a máquina foi sensacional. Fazer a escolha certa da máquina no tempo certo e entender que era a hora de colocar ela foi muito boa. E para isso a gente já estava preparado como empresa, né? Para ter essa máquina lá. Top, mano. Hoje você corta 100% nela ou ainda tem a seccionadora? Cara, eu tenho uma serra de precisão, mas a gente corta 100% do serviço na Halter. Legal. E uma máquina atende a sua demanda? Ela dá conta da produção? Sim, 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 sim. Tranquilo, Top. sobra tempo, cara. Então, pessoal, a história do Medina eu conheci já há um tempo e eu falei para ele, Medina, você precisa compartilhar essa história de vida. Hoje ele resumiu bem, tá, galera? Porque ele já fez uma aula na nossa mentoria e a gente ficou ali umas 3 horas e ele contando assim nos detalhes mesmo. Então, eu conhecia já a história dele e eu sei o tanto que foi uma história de superação. Você viu que em nenhum momento ele quis desistir da marcenaria, ao contrário de mim, que eu já pensei em desistir algumas vezes da marcenaria, em momentos assim difíceis, que não consegui montar uma equipe e tudo mais. Mas a história dele realmente é diferenciada, porque em nenhum momento ele desistiu. Mesmo tendo ali 500 mil reais em dívidas, né? É muito fácil você desistir quando você está numa situação crítica, como ele estava, né? Com uma dívida alta. Então, a história dele é realmente para te motivar. Você que às vezes está numa situação difícil na marcenaria, ou está ali estagnado, essa história do Medina é realmente para você saber que tem uma saída, para você não desistir. Não adianta desistir de um negócio que não está indo bem, porque muitas vezes não é o negócio, é da forma que você está gerindo o negócio. Então, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa se inspirar em histórias como a do Medina, para a gente saber que é possível. E foi o que eu fiz também, nos momentos que eu estava ali de dificuldade, momentos que eu estava pensando em desistir, foi exatamente o que eu fiz. Buscar inovação, buscar outras formas de trabalhar. A forma que a gente trabalha diz muito com os resultados que a gente vai colher. Foi muito bom, mais uma live. Todas as quintas a gente vai trazer convidados, fazer live, conteúdo, tudo na nossa área, no nosso setor, para a gente se desenvolver, crescer. E eu já quero agradecer aqui os nossos parceiros, a Etus, a Minelli, a Marcenaria Diferente. São empresas que apoiam esse projeto, apoiaram o projeto do Escolhido Cash. E a minha intenção é essa, trazer conteúdo de valor para você evoluir o seu negócio. Fechou, galera? Muito obrigado, viu? Fica com Deus, boa noite e vamos junto. Abraço!